Já estou a sentir os efeitos nefastos do Covid-19 há mais tempo do que os portugueses no geral, isto porque trabalho numa empresa chinesa. Ahm, as consequências para o negócio do lockdown geral do governo chinês foram muitas. A maioria dos negócios da minha empresa vem da China continental e, portanto, tudo o que era importação e exportação e pedidos para investir em Portugal basicamente deixaram de existir. Deixamos de ter produto porque as fábricas deixaram de produzir e deixamos de ter investidores porque a incerteza e a instabilidade são os maiores inimigos do investimento, e é exatamente isso que este vírus faz. A economia chinesa, em termos de vendas das empresas, caiu quase 20%, o investimento caiu 25%, o desemprego subiu bastante. No entanto, a minha empresa sobreviveu relativamente bem porque tem um portfólio diverso e deslocado, tem negócios deslocados para várias partes do globo, e portanto pôde apostar em determinadas áreas em detrimento de outras. Eu fui enviado para teletrabalho e isolamento logo no primeiro caso em Portugal, isto porque eles tinham já consciência do que é que a propagação deste vírus podia fazer, né? Um descontrole total e uma paragem da economia, então decidiram não arriscar. Foi de facto uma mistura de uma medida humana com uma medida de consciência. Em termos de recuperação, de um modo geral, as empresas chinesas estão de facto a recuperar algum tempo perdido, também muito pelos esforços do governo chinês, que injetou muita liquidez e veio ao auxílio das maiores empresas, principalmente através de estímulos gigantescos do Banco Central da China. Isto certamente não está ao alcance de todos, mas podemos tirar algumas ilações no Ocidente. Estamos neste momento a assistir a uma relação assimétrica da nossa parte, típica de empresas que têm dupla presença na Ásia e na Europa, neste caso na China e em Portugal. A China está pouco a pouco a reiniciar o seu processo produtivo, sendo que já temos uma série de pedidos de empresas chinesas que querem vender ou comprar em Portugal e na Europa, com o setor agroalimentar à cabeça, porque os empresários chineses necessitam de novo produto e têm uma grande população para alimentar. E esse novo produto poderá vir de Portugal. Do lado de Portugal, o processo estagnou, daí esta relação assimétrica. Um começou a trabalhar e o outro está a deixar de trabalhar. Ainda assim, achamos que poderemos ajudar uma série de empresas portuguesas a sair de situações complicadas, simplesmente ajudando a vender o seu produto ou os seus serviços no gigante mercado chinês. É um mercado que não está a 100%, muito longe disso, mas não deixa de ser um grande mercado e principalmente para empresas portuguesas. Os próximos meses vão ser de total agonia para as empresas portuguesas, isto porque o Estado português não tem a capacidade para os apoios necessários. E aproxima-se também uma crise financeira de contornos desconhecidos. Desconhecidos porque vai depender muito de instituições e nações, da coordenação entre instituições e nações, para impedir sob forma mais extrema uma grande crise financeira. Assim irá depender muito da atuação das instituições europeias e dos próprios Estados Unidos da América, o que até agora tem sido pautado por ações e diálogos extremamente desadequados, com tiques de desunião e fechamento. Mas pronto, os eleitores americanos assim o quiseram e nós já temos conhecimento de como é que é o funcionamento atípico da União Europeia. Ainda assim,
Vamos depositar, obviamente, a nossa crença nas equipas de cientistas a nível global para a descoberta de possíveis tratamentos e também uma vacina que irá permitir o retorno de alguma normalidade. Ainda assim, esta crise servirá finalmente para haver a sensibilidade para aplicarmos reformas e as mudanças tão necessárias no sistema político e financeiro a nível internacional para estados socialmente mais justos e com a resiliência e com maior resiliência para crises. Ainda assim, falando do ponto de vista geopolítico, eu tenho uma opinião relativamente diferente por parte de alguns. Existe, obviamente, um clash entre os Estados Unidos e a China e os vazios deixados por Donald Trump estão a ser ocupados por um sentido de oportunidade por parte do presidente da China, o Xi Jinping. Ainda assim, eu não acredito numa ordem 100% multipolar. Não vai ser uma realidade depois da crise. Não vai ser o coronavírus o principal causador de uma troca de liderança global dos Estados Unidos pela China. Aliás, a principal causa de uma possível troca nem sequer é o coronavírus, são as alterações climáticas, de acordo com o Pentágono. Existem, obviamente, várias potências internacionais, grandes potências internacionais, mas a potência hegemónica verdadeira a nível global e a única com capacidade de atuação na totalidade do globo é os Estados Unidos da América e vai continuar a ser com um grande aparato militar de grande diferença para os restantes países, China incluído. Podemos mostrar a incapacidade da China a nível geopolítico com um exemplo muito simples. A geografia mais importante da China é o Mar do Sul da China. E o Mar do Sul da China não é controlado pelos chineses, sendo que têm dificuldades em controlar os próprios vizinhos japoneses e os países do Sudeste Asiático. Vai continuar assim. Eu não tenho, obviamente, soluções milagrosas para as empresas portuguesas. As empresas portuguesas, infelizmente, não têm liquidez das empresas chinesas nem de Macau, nem têm ao seu dispor programas de subsídios que um rico governo macaense dispõe e que concede aos empresários daquela região. O principal conselho que posso dar às nossas empresas talvez seja para procurarem novos mercados, mercados alternativos, menos afetados ou já algo recuperados desta pandemia. Se o mercado interno está bloqueado, procurem mercados externos novos ou alternativos. Existem várias opções, desde da Ásia, África ou até a América Latina, que são até mercados que nos são naturais, já foram antes ou ainda são. Já fizemos isso antes. Aliás, o tecido empresarial português sempre foi exportador e sempre teve a capacidade para explorar novos mercados quando confrontados com uma crise. Tivemos o exemplo da crise financeira internacional em 2008, onde muitas das nossas empresas fizeram o seu Go Global, salvando muitos dos seus negócios. Ainda assim, é uma situação diferente agora e em certa medida mais limitada. No entanto, eu acho que devem fazer o mesmo, devem procurar estes novos mercados. Este conselho obviamente não serve para todas as empresas, principalmente do turismo ou da restauração, que são setores particularmente críticos e importantes deste país e vão necessitar muito de medidas públicas de apoio. Aliás, eu acho que as medidas públicas vão ser a questão central nesta crise, mais do que qualquer movimento empresarial.
Portanto, esperemos que as entidades se possam coordenar entre elas, e possam criar verdadeiras políticas públicas de apoio às empresas e às pessoas, obviamente, também. Queria deixar um forte abraço a todos os alunos e ex-alunos da Universidade de Évora, particularmente de Relações Internacionais, a todos os professores, diretores das escolas e à reitora. Muito obrigado. Até à próxima.